Convidado. No Brasil, o candidato de esquerda Lula da Silva venceu ontem a segunda volta das presidenciais com cerca de 50,9% dos votos face ao seu adversário, o presidente cessante Jair Bolsonaro. Aos 77 anos, Lula regressa ao poder para este que é o seu terceiro mandato, 12 anos depois de ter passado o testemunho. A curta vitória do novo presidente eleito é o revelador de um país dividido e nos 2 meses de transição que faltam até a sua tomada de posse, ele vai ter de demonstrar a capacidade de negociar, segundo Paulo César Manduca, professor de Ciências Políticas na Universidade Estadual de Campinas, no Brasil. A transição vai ser uma transição em que os setores mais ideológicos do governo vão provavelmente criar um clima de rivalidades, mas o Estado em si, que são as burocracias oficiais, vão continuar trabalhando da mesma forma que aconteceram em outras transições. Nem todas as transições foram tão fáceis. Se a gente pensar no processo de transição democrática, em que havia uma boa parte da burocracia de Estado que era militarizada. Essa vai ser uma realidade que o novo presidente vai encarar, porque a burocracia de Estado foi remilitarizada durante esse governo. Mas nada indica que essa militarização vá ter uma consequência maior do que a simples aceitação de que agora a burocracia vai ser desmilitarizada, os militares devem voltar aos quartéis. O Lula, apesar de ele ter um passado relativamente radical, ele é um sujeito de muito bom senso e a tendência é tudo ser negociado, tudo ser resolvido de forma muito tranquila, evitando qualquer caça às bruxas ou qualquer forma de perseguição. Então, o primeiro passo já deve ter sido dado no sentido de conversar com os chefes militares para neutralizar dentro das forças qualquer reação adversa que, porventura, possa fugir à disciplina militar. Mesmo que isso aconteça, a expectativa é que isso sejam coisas muito isoladas. E lá está, portanto, ele vai ter que demonstrar algum jogo de cintura e vai ter que negociar com a parte adversa, tanto mais que tanto o Senado como o Parlamento são de maioria de direita. Mas durante o período do Luiz Inácio, nas duas gestões anteriores, ele já teve uma base de direita. Aquilo que se chama aqui no Brasil de centrão, que é uma junção de grupos, muitos deles fisiológicos e não ideológicos, eles se aliam a qualquer governo em qualquer situação, desde que eles recebam os benefícios típicos da política fisiológica. E a política brasileira, ela tem sido extremamente fisiológica e ela foi fisiológica durante o governo Lula também. Assim que todos os casos de corrupção que surgiram durante o governo Lula e depois no processo conhecido como Lava Jato, eles mostraram como são as entranhas do poder no Brasil. Elas são fisiológicas e extremamente corruptas. Então, essa experiência de negociar com a direita, o Lula já tem. A nossa expectativa, e eu falo agora como cidadão, é de que depois de ter passado pela experiência de governos que se aliaram a esses grupos extremamente fisiológicos e corruptos, que nessa segunda volta ao poder ele tente fazer uma aliança com setores não fisiológicos, que mesmo que ideologicamente não estejam tão alinhados a ele, que possa adquirir uma governabilidade fora dos scripts normais da política brasileira. Que margem de manobra tem Lula a nível económico para reerguer o país e, nomeadamente, reerguer as camadas mais pobres da sociedade brasileira? A margem de manobra é renegociar os custos que ele vai assumir como presidente. Isso significa que há um endividamento
muito grande por conta de que muitos benefícios que foram dados são benefícios que não cabem numa gestão racional do Estado. Ao mesmo tempo, o próprio presidente eleito já se referiu ao aumento ou à requalificação das políticas de distribuição de renda. Será necessário cortar gastos e renegociar dívidas ou compromissos. O primeiro passo é ele conseguir uma base dentro do Congresso Nacional que dê sustentação a uma reorganização das contas. Isso é de se esperar, porque também no primeiro governo que ele teve foi um governo extremamente austero, porque ele herdou também naquela situação, uma situação de crise que basicamente era decorrente dos ajustes internos por conta do Plano Real e por conta de crises internacionais sucessivas. Tudo isso fez com que o primeiro governo deles fosse um governo de organização das contas públicas, da macroeconomia. Então, o Lula tem a experiência. Agora, eu não sei se ele tem tempo. Ele se compromete a não disputar a reeleição, inclusive porque ele já está com idade um pouco avançada. Isso são palavras dele mesmo. Aos 80 anos, ele não acha conveniente disputar a eleição. A nível externo, esse resultado de Lula era muito esperado, nomeadamente para retomar o dossiê ambiental. Que margem de manobra tem também aí Lula da Silva para retomar a liderança a nível ambiental e, ao mesmo tempo, não espezinhar demasiado os interesses dos representantes do agronegócio no Brasil? Há situações em que é como o martelo e a bigorna. Não há conciliação de setores do agronegócio ou de certos produtores agrícolas em questões de terras indígenas e em questões ambientais. Por outro lado, há uma parte significativa dos produtores rurais que conseguem enxergar que as questões indígenas e ambientais não precisam ser um entrave ou significar uma redução de área agriculturável, de produção. Existe muita tecnologia ainda sendo empregada nas atividades rurais. O principal problema rural no Brasil não é de terra, nem de qualidade de terra, nem de tecnologia aplicada à terra. Ela é, sobretudo, uma questão de infraestrutura, principalmente de infraestrutura de logística. No primeiro período do governo do PT, houve uma boa articulação entre o setor agroindustrial, sobretudo o setor agroenergético. O governo se empenhou no renascimento da agroindústria energética, principalmente de etanol, fez uma política exterior, uma política comercial exclusiva para tentar transformar o etanol em uma commodity internacional, de forma a criar um mercado internacional para biocombustíveis, no qual o Brasil tem um potencial muito grande de gerar riquezas. Então, a articulação com o agronegócio não deve ser difícil. Entre os primeiros países que saudaram a vitória de Lula, temos, por exemplo, a Índia, a China, a Rússia. Países que são próximos parceiros do Brasil no seio da aliança chamada de BRICS. A BRICS foi uma aliança formada durante a era Lula. Julga que isto vai retomar agora? Difícil de dizer, porque naquele período as coisas estavam em um clima muito diferente. O Lula, quando se manifestou sobre a questão da invasão russa à Ucrânia, ele perdeu muitos votos, porque ele mostrou que ele não sabe aquilo que está acontecendo e nem se preocupou em procurar saber. É muito pouco provável que a assessoria especializada em relações internacionais que ele tem vá permitir uma aproximação muito grande da Rússia. E a gente tem que também pensar que, se o governo ele é um governo
que se diz de defesa da democracia, reconstrução da democracia, dos direitos humanos e essas coisas todas, ficar ao lado de 3 governos autocráticos é muito problemático. Era Paulo César Manduca, professor de Ciências Políticas na Universidade Estadual de Campinas, no Brasil.